Você sabia que a Bíblia não fala de carnaval, mas fala muito sobre o espírito por trás das festas humanas? Fala sobre excesso, fala sobre idolatria, fala sobre o coração humano quando ele troca o sagrado pelo espetáculo. Fala sobre momentos em que o povo prefere celebrar a si mesmo em vez de buscar a Deus. Hoje você não vai ouvir apenas história, você vai ouvir uma reflexão espiritual. Uma viagem que começa nos tempos antigos, passa pelos rituais humanos e chega até a pergunta que quase ninguém quer fazer. O que realmente acontece no coração do homem quando a festa vira prioridade e Deus vira detalhe? Prepare-se, porque essa história não fala só de carnaval, ela fala de nós. Desde as primeiras páginas das Escrituras, a Bíblia mostra algo muito claro. O ser humano tem uma tendência constante a se afastar de Deus e criar seus próprios caminhos. Sempre que o povo se distanciava do sagrado, algo acontecia. Surgia a necessidade de substituir Deus por símbolos, rituais e celebrações. A Bíblia chama isso de idolatria. Não apenas adorar imagens, mas colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E uma das formas mais antigas de fazer isso sempre foi através de festas, rituais, celebrações marcadas por excesso e pela exaltação do próprio prazer. Não é que a alegria seja pecado, mas a Bíblia sempre alerta sobre quando a alegria vira fuga e a festa vira substituto da presença de Deus. Nos tempos antigos, quase todas as civilizações tinham festas ligadas a colheitas, fertilidade, ciclos da natureza, deuses e entidades espirituais. Esses rituais não eram apenas culturais, eles eram espirituais. Havia sacrifícios, havia danças rituais, havia excessos, havia estados de êxtase, e muitas vezes havia práticas que a própria Bíblia condena: orgias, embriaguez, violência e culto a falsos deuses. A Bíblia sempre tratou esse tipo de prática como desvio espiritual. Não porque Deus seja contra a alegria, mas porque esses rituais tiravam o coração do homem do Criador e o entregavam às próprias paixões. O padrão se repete ao longo da história. Quando Deus sai do centro, o homem coloca o prazer no trono. As Escrituras são muito claras ao alertar sobre embriaguez, libertinagem, festas desenfreadas e a perda do domínio próprio. Não como regras frias, mas como proteção espiritual. A Bíblia mostra que o ser humano, quando se entrega totalmente ao excesso, perde a sensibilidade espiritual. O que antes chocava passa a ser normal. O que antes era limite vira piada. E o que antes era sagrado vira apenas cenário. Esse é um ponto importante. O problema nunca foi a música, nunca foi a dança, nunca foi a celebração em si. O problema sempre foi o coração por trás da celebração. Na linguagem bíblica, a palavra carne muitas vezes representa a natureza humana distante de Deus. Não apenas o corpo, mas os desejos descontrolados, o ego, a busca por prazer acima de tudo. Quando a Bíblia fala sobre andar segundo a carne, ela está falando de viver sem domínio próprio, sem reverência, sem temor a Deus, guiado apenas pelos impulsos. E é exatamente esse espírito que a Bíblia alerta como perigoso para a alma. Não é sobre uma data no calendário, é sobre um estilo de vida. Aqui entra uma pergunta que pode incomodar. Quantas vezes o ser humano usa a festa não para celebrar a vida, mas para fugir dela? Fugir da dor, fugir do vazio, fugir da culpa, fugir do silêncio. A Bíblia mostra que existe um tipo de alegria que vem de Deus, e existe um tipo de alegria que é só barulho para abafar o vazio da alma. Quando a festa vira necessidade, quando o excesso vira regra, quando o corpo vira altar, e quando Deus vira detalhe, algo está espiritualmente fora do lugar. O chamado bíblico nunca foi para uma vida sem alegria. Pelo contrário, mas sempre foi para uma alegria que nasce da paz com Deus, da consciência limpa, do coração alinhado, da vida com propósito. A Bíblia não convida o ser humano a fugir do mundo,
ela convida o ser humano a não ser dominado por ele. Não ser escravo dos impulsos, não ser refém do prazer, não viver apenas para o agora, esquecendo da eternidade. No fundo, essa não é uma história sobre carnaval, é uma história sobre quem governa o coração humano. Quando Deus governa, a alegria tem sentido. Quando o prazer governa, a alegria vira dependência. Quando o ego governa, a festa vira trono. A Bíblia sempre tratou isso como batalha espiritual interna. Carne contra espírito, impulso contra propósito, barulho contra silêncio, aparência contra verdade. A grande pergunta não é, pode ou não pode? A grande pergunta é, o que governa a sua vida? O que te move? O que ocupa o centro do seu coração? Porque no fim, a Bíblia não fala de datas, ela fala de direção espiritual. Essa não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de convite à reflexão. Não sobre uma festa específica, mas sobre o rumo da alma. A Bíblia sempre apontou para algo maior, uma vida que não precisa fugir no barulho, porque encontrou descanso no silêncio de Deus. Uma vida que não precisa se perder no excesso, porque encontrou sentido no propósito. E talvez no fim das contas, a pergunta mais importante seja: você está apenas celebrando para esquecer a vida? Ou está vivendo de um jeito que não precisa fugir dela?